Olá, eu sou o João e eu estou muito animado para o conteúdo de hoje porque nesse vídeo eu vou te apresentar com exclusividade no YouTube Brasil ela, a Alocasia clipeolata, que veio diretamente das Filipinas, no Sudeste Asiático. Eu recebi essa planta da floricultura Nosso Planeta Flora, que eu tanto adoro, e eu vou deixar os endereços das redes sociais deles para você aqui na descrição desse vídeo. Tanto o Instagram quanto o Facebook, mas também o link do catálogo online do WhatsApp, porque eles têm as plantas mais lindas, mais exuberantes, que estão em alta no momento. E o melhor de tudo é que eles enviam as plantas para todo o Brasil com embalagens personalizadas, que são feitas e estudadas de acordo com o tamanho de cada planta, para que elas realmente sejam muito bem transportadas e cheguem muito lindas e saudáveis para você aí na sua casa. Eu vou então te apresentar essa planta em detalhes, dizer como cuidar e vou contar 9 curiosidades sobre ela, a Alocasia clipeolata. A Alocasia clipeolata é conhecida popularmente como Alocasia escudo verde, não é à toa, porque essa planta realmente tem as folhas bem grossas, bem coriáceas e bem resistentes, que lembram o aspecto de um escudo de fato. Então vamos logo para os 9 fatos sobre a Alocasia clipeolata. O nono fato é que essa planta é pertencente à família Arácea, assim como os Anthuriums e também os Philodendrons. Então ela também serve muito bem para ser cultivada no estilo de Urban Jungle, compondo muito bem a sua floresta urbana. Fato número 8 é que a Alocasia clipeolata tem as folhas bem grossas, elas são coriáceas, e isso significa que elas lembram o couro, elas são bem resistentes, e eu particularmente achei essa planta com umas folhas bem mais resistentes do que a Alocasia orelha de elefante e até mesmo a Alocasia cúprea bem ali atrás de mim. Então essa aqui é uma planta bem resistente de verdade. O fato número 7 sobre a Alocasia clipeolata é que ela tem as folhas com a superfície curvada para fora e a parte central afundada. O fato número 6 é que ela tem as folhas nesse verde claro, com as nervuras centrais bem mais escuras, assim como a Alocasia cúprea ali atrás de mim. O fato número 5 sobre essa planta é que ela pode alcançar em média de uns 50 centímetros até 1 metro de altura ou um pouquinho mais se ela estiver sendo bem cultivada, estiver feliz onde estiver. Então sim, ela pode formar uma planta bem grande e também entouceirada, formando um belo maciço dessa forma. O fato número 4 é que as folhas da Alocasia clipeolata podem alcançar até 30 centímetros de largura, então elas podem ficar bem grandonas e bem bonitas. O terceiro fato sobre essa planta é que a Alocasia clipeolata é nativa das regiões tropicais das Filipinas, muito presente e encontrada no Sudeste Asiático. O fato número 2 é que ela é uma planta angiosperma. Uma planta angiosperma é uma planta que produz flores, frutos e também sementes. Então, ocasionalmente, essa planta pode emitir uma haste com flores que elas podem se tornar frutos ou até mesmo sementes. E o primeiro fato sobre a Alocasia clipeolata é que ela é uma planta que normalmente no outono e inverno pode entrar em um estado de dormência, ter o crescimento bem mais lento, desacelerado, perder algumas folhas nesse processo. Então, se isso acontecer com a sua planta, saiba que é normal, natural, porque as alocasias sentem com frio, acontece mesmo. As minhas aqui, algumas sentiram principalmente a orelha de elefante, porque ela é bem sensível, tem as folhas bem fininhas. Então, se isso acontecer com a sua planta, tá tudo certo. E no verão e na primavera ela voltará a crescer e se desenvolver de forma bem rápida e bem mais satisfatória. E sobre os cuidados básicos com a Alocasia clipeolata, eles são muito simples. Essa é uma planta de clima tropical, então ela gosta de calor, de alta umidade, e é uma planta de meia sombra, então é uma ótima opção que inclusive vai bem dentro de casa, em ambientes bem iluminados. Mas eu particularmente achei essa planta bem grossa, ela tem as folhas bem coriáceas mesmo, então se vai cultivá-la, tem um local muito bem iluminado dentro de casa, mas para mim, na minha experiência pessoal, eu creio que o solzinho fraco do inicinho da manhã ou do finalzinho da tarde vai ser muito bom para ela, porque como ela tem folhas mais grossas, ela precisa de um pouco mais de luminosidade para estar saudável e para continuar crescendo de forma bem satisfatória. Então, um local bem iluminado para essa planta, tá? Ela gosta de umidade, então precisa fazer regas frequentes, abundantes, manter o substrato sempre úmido, mas não encharcado, porque alocásias em geral não gostam de excesso de água nas raízes.
elas apodrecem e podem morrer. Então mantenha regas frequentes e abundantes, mas não encharque o substrato, ok? Tão importante quanto a rega é fazer a adubação dessa planta, porque a planta adubada, principalmente se cultivada em vasos, é uma planta mais saudável, mais resistente e que vai ter um melhor crescimento. Então, eu particularmente sugiro que você faça uma adubação mais orgânica nessa planta. Se você usar um adubo mineral mais comprado, aquelas fórmulas prontas mais compradas em floriculturas e lojas de jardinagem, eu aconselho que você dilua muito o adubo, principalmente usando menos da metade do indicado pelo fabricante na diluição, porque aí você não corre o risco de acabar maltratando algumas raízes dessa planta, tá? Porque alocases em geral são um pouquinho mais sensíveis. Então eu prefiro fazer adubação orgânica e aí você pode fazer de acordo com o adubo que você já usa, mas em pequenas dosagens, porque o importante do adubo é a dose. Então usa sempre pouquinho, porque é melhor fazer sempre um pouquinho de adubação do que não fazer ou do que fazer em excesso e acabar prejudicando a saúde da sua planta, não é mesmo? E também se você vai replantar a sua planta ou fazer novas mudas, é bom que você use um substrato rico em matéria orgânica à base de terra vegetal e de preferência uma terra bem levinha, bem soltinha e bem aerada, que vai favorecer muito o crescimento das raízes dessa planta para que ela possa continuar se desenvolvendo muito bem e gerando novas mudas. E falando em mudas, se a sua planta gerar novas mudas e se você quer fazer reprodução, geração de novas mudas, a forma mais simples de fazer é através da separação da touceira. Então você deve simplesmente esperar que a sua planta gere uma muda na lateral, você deixa essa muda crescer, se desenvolver pelo menos um pouco, e aí quando for possível você separa, mantendo no caule pelo menos algumas raizinhas, porque elas vão favorecer o crescimento da muda, e aí você replanta em um substrato individual, em um vaso individual, para ela poder crescer e vigorar. Então essas são as dicas básicas para o cultivo da Alocasia crepiolata. Eu também espero que você tenha gostado de saber as 9 curiosidades sobre ela. Se você tem alguma outra dúvida, já sabe, escreva para mim nos comentários. Eu quero agradecer imensamente a toda a equipe Planeta Flora, mais uma vez, por ter me enviado essa planta tão linda, essa raridade em primeira mão aqui no Brasil. Então, muito obrigado, de verdade. Recebo os meus afetuosos sentimentos e muito obrigado por estar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e também ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu postar novos vídeos e várias outras novidades para você aqui no meu canal.